Não existe saber mais ou saber menos. Existe saberes diferentes. Vocês pediram e estamos de volta em 2019 na TV Câmara de Barreiras. Esse é o Contextualizando o Brasil, o seu canal de cultura e educação. Estamos aqui para levar até você informação relevante ao seu conhecimento. Hoje a gente já começa falando sobre uma questão que está em alta agora no campo da educação, que é justamente falando sobre a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Para isso, para a gente fazer esse bate-papo, estamos aqui no nosso estúdio, hoje com a professora Aldeci, que é a diretora pedagógica da Secretaria de Educação do município da cidade de Barreiras, e o nosso professor, coordenador pedagógico do Cursinho Garra e também coordenador da Secretaria, assessor, da Secretaria de Educação da cidade de Barreiras, para falar um pouco sobre a BNCC. Você que é estudante, você que é pai de aluno, deve estar se perguntando o que vem a ser a BNCC. E vai ser a primeira pergunta que eu faço aos nossos convidados, é justamente isso, para eles esclarecerem para a gente justamente o que é a BNCC. Bom, a BNCC é um documento que vem sido organizado há quase, eu diria que há mais de 3 décadas, desde a Constituição de 1988, que ela vem sendo costurada. Entre em evidência com maior ênfase a partir da 93, 94, 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se reforça mais ainda no parágrafo 1º e no artigo 1º da mesma lei, e que vem como um documento regulatório da educação infantil e educação básica, que é o que nós chamamos hoje de ensino fundamental. Busca-se, a partir daí, construir-se uma educação com equidade. Constituir um currículo que venha a abranger todas as instituições de ensino, estaduais, municipais e federais. É uma lei regulatória que vem agregar. Eu entendo que vem como um instrumento agregador que possibilita que os alunos que estudam na escola pública tenham os mesmos direitos do aluno que está também na instituição privada. Para responder a pergunta, o que é a BNCC, eu diria o seguinte, é a retomada, o resgate, para que nós tenhamos, de fato, um sistema nacional de educação. Porque, como bem referiu a Aldeci, o Brasil vem há anos, há 3 décadas mais ou menos, eu acho que ultrapassa um pouco de 3 décadas, quando Darcy Ribeiro escreveu a Lei de Diretrizes e Base, já haviam também debates naquela época, já antigos, para se construir um currículo que assegurasse a cada brasileirinho, onde quer que ele nasça no território nacional, ou nas extensões do território nacional, ele tenha assegurado um direito educacional que o iguale, para que, a partir daquela base comum, aquele currículo comum, você construa as suas oportunidades que vão gerar as diferenças. Então, ele não é só um documento regulatório, ele é um documento que resgata, que dá, de fato, a possibilidade de que tenhamos um sistema. Porque a palavra sistema vem disso. Atinge a todos de forma uniforme. Então, a BNCC é um marco de uma nova educação que nós passaremos a construir a partir de agora. É interessante falar sobre isso porque, então, no caso, o que seria isso? Vai ser, vamos supor, a espinha dorsal, e aí você vai ter as ramificações justamente para garantir essa educação com equidade, ou seja, todos vão ter acesso à base comum. Exatamente. O vocábulo comum, a base, porque ela sustém o todo. Nacional, porque ela tem que atingir... E quando eu digo extensão, é porque quem está servindo nas embaixadas, em missões no exterior, também tem a educação nacional, tem que chegar lá, porque lá também é Brasil. Onde houver um brasileiro, o Brasil tem que estar presente, tem que haver a educação para ele. Tá? E ela é nacional, ela é comum, certo? E ela tem que, além do comum, atender às especificidades. Por isso que a Base Nacional Comum não é o currículo das escolas. Ela é uma base que tem que ser cumprida e, a partir dela,
agregado às regionalidades, os costumes, as culturas, para poder você ter uma educação completa e de qualidade. Essa frase que eu citei aqui no início, que é de Paulo Freire, que são saberes diferentes, está justamente em cima disso. Não é isso? Você tem que pegar o aluno que tem as suas características e você precisa trabalhar em cima disso, não é, professora? Exatamente. Isso é que a gente chama de especificidade, né? A escola tem o seu currículo e ela vai fazer as suas adequações de acordo com a sua realidade, mas cumprindo o que rege, né, a base. Veja você que passa-se a se falar muito no indivíduo de forma integral, né? Integral tanto nas suas práticas quanto nas questões cognitivas e socioemocionais, né? Nós vamos enxergar um indivíduo pleno, né? Não se descarta aí ou não se coloca, como é que nós diríamos, diferenças nesse ser. Ele tem que ser construído na sua plenitude. Aqui no município de Barreiras, nós começamos essa discussão desde fevereiro de 2017 e vimos construindo esse documento. A sua implementação dar-se-á agora em 2019 e nós estamos buscando trabalhar com as gestões de modo que nós cumpramos aquilo que rege o documento para que nós consigamos realmente dar essa educação de qualidade e com equidade, e por que não dizer, e é o que a gente busca, inclusiva, né, que respeite o indivíduo naquilo que ele já tem, né, naquilo que ele já traz, porque ninguém é uma tábua vazia, né? Ótimo. Me permita aqui, ficou um tema interessante aqui, um perigo, uma lâmpadazinha que se acende nessa questão da base comum, de atender à especificidade e de atender à individualidade. Verdade. Eu pedi, até te interrompi, peço desculpa. Não, pode ficar à vontade. Porque este ponto é crucial para que a gente comece a desatar nós e jargões que são tão comuns na educação de hoje. O que é comum? Deve atingir a todos. Aquilo é comum, como a boa comunicação, a boa capacidade de se comunicar, tanto como emissor quanto como receptor. Certo? A boa capacidade de avaliar, de quantificar, de estimar as coisas. Isso é comum, não tem como você se dizer educado se isso não está presente em você. Quando a gente diz das especificidades, nós estamos tratando de sistema. Sistema nacional, sistema estadual, sistema municipal, educação pública, educação privada, são sistemas. Então, essa especificidade difere da individualidade. Sem dúvida. Essa especificidade, ela vem de uma região. O ambiente, a economia, os costumes, as heranças culturais, elas vão trazer conteúdos para, obrigatoriamente, ter que estar presente no currículo daquela região e não noutra. Agora, a questão da individualidade. A individualidade, este é o grande alerta. Nas últimas décadas, nós pecamos nisso. Nós investimos muito em atender a individualidade, sem nos preocupar em dar a base, que é nacional, comum, a capacidade de se comunicar, de estimar, de quantificar. Certo? E o regional, porque hoje, por incrível que pareça, se você perguntar sobre a história de São Paulo, é mais fácil que um aluno nosso da região oeste da Bahia responda, do que se nós falarmos do Cantinho do Senhor dos Aflitos, que tem uma carga histórica fantástica. Mas como o nosso livro didático é produzido geralmente em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ele não traz essa carga. Então a gente peca aí. Mas daí, quando a gente peca nisso, a gente tem esse costume de correr para a individualidade. Não. Este aluno vem de um meio socialmente desfavorecido e eu tenho que educá-lo de uma forma diferente. Freire. É o discurso freiriano. Certo? Sim. Mas esta não é uma questão de currículo.
Porque o que eu quero com esta pessoa que vem de um meio desfavorecido é respeitar o ponto de entrada dele, mas fazer com que ele tenha direito de conhecer toda esta base que é comum e toda esta base que é regional. Então, a individualidade não faz parte do currículo. A individualidade faz parte de a condição de entrada que ele vem para o currículo. Porque quando a gente centra nas individualidades, que é múltipla por natureza, na maioria das vezes a gente deixa de cumprir aquilo que é base, aquilo que é regional. Então, professor, eu vou chamar aqui rapidinho um break, porque é só uma questão técnica. Já já a gente volta e aí a gente conclui o raciocínio. E aí a gente já entra em cima da questão das 10 competências da Base Nacional Curricular Comum. Aguarde aí, já já a gente volta.